Paz e luz a todos vocês que nos assistem. Nós começamos o programa de hoje no mesmo ponto que nós paramos na semana passada, ou seja, respondendo perguntas variadas sobre mediunidade. Eu chamo a atenção aqui de dois tópicos, principalmente os que tratam sobre os médiuns videntes e os médiuns de cura. Mas temos muito mais ainda hoje. Por exemplo, no quadro O Espiritismo Responde, esclarecendo o seguinte: o que acontece com um espírito que está programado para reencarnar numa família e o casal resolve não ter filhos. E o nosso abraço fraterno para alguém que deixou um legado extraordinário para a doutrina espírita. Diálogo Espírita de hoje está no ar. Nosso tema livre de hoje, nós estamos retomando o assunto da semana passada, que era a mediunidade, com algumas perguntas e respostas. E vamos ver aqui que os nossos companheiros, a Rose e o Joilson, trazem que possa acrescentar aquilo que nós já vimos. Evidentemente que são perguntas diferentes e, portanto, muito oportunas. E a primeira delas eu coloco para Rose. Pode ser. Mulheres primeiro? Que gentileza. Existem médiuns profissionais? Olha, infelizmente existem. Por que infelizmente? A mediunidade é um dom natural do ser humano. Quase todos ou todos nós a possuímos, ainda que rudimentar. Entretanto, o que é a mediunidade? É transmitirmos, pelo menos a mediunidade ostensiva, transmitirmos as ideias de outras mentes, de outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Geralmente desencarnados na comunicação ostensiva. Ora, se nós estamos transmitindo ideias, conhecimentos de outras pessoas, não poderíamos receber nem cobrar por isso. Portanto, embora exista a mediunidade profissional, ela é um dom do ser humano que deveria ser usado exclusivamente para a finalidade espiritual, uma vez que estamos transmitindo ideias e que os autores são os espíritos. Não poderíamos ficar cobrando, querendo vantagens materiais por alguma coisa que não nos pertence, que é de outro. Somos médiuns intermediários que tentamos trazer aos nossos companheiros as notícias do mundo espiritual, as ideias, as lembranças, os comunicados daqueles que já foram para a pátria espiritual, que retornaram antes de nós. Mas a mediunidade, em geral, não poderia ser objeto de mercância. Aliás, nenhuma atividade religiosa, não é mesmo, deveria ser cobrado objeto de mercância. É interessante isso aí. Eu só me permita fazer um adendo, porque as pessoas podem ficar perguntando, mas onde é quem que é médico profissional? Nós estamos falando necessariamente aqui no Brasil. Tem alguns esses desvirtuamentos. Quem cobra para ver sorte, por exemplo. Desvirtuamento da prática mediúnica, mas a gente vê muito fora do país, principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde existem médiuns e às vezes não são remunerados, sabe, Rose? Tem. Há alguns casos de pessoas que trabalham auxiliando a polícia, por exemplo, ao desvendar crimes. E eu vejo alguns seriados na televisão, vira e mexe, alguns saem do ar, outros entram, onde são narrados e a gente pode acompanhar esses casos de médiuns que são retratados ali e que eles não fazem por dinheiro, é na tentativa de realmente auxiliar. Também há aqueles casos chamados caça-fantasmas, usam algumas aparelhagens, então às vezes pode ter um pouco de mistificação naquilo ali, pode ter um pouco de interesse sim, e outras vezes talvez nem tanto. Mas se a pessoa vai ganhar alguma coisa, nas suas revelações, é de se pressupor, ou pelo menos é de se imaginar, que os espíritos superiores que poderiam estar ajudando não vão se interessar por aquele tipo de atividade. Se a finalidade for boa, se a intenção for boa, talvez até recebam algum apoio. Joilson, se a pessoa desenvolve a prática da mediunidade, tornou-se médium, que lembre-se que não precisa ser necessariamente espírita, ele pode ser médium, índio, pajé, lá, sei lá o que for, é um médium também. Ele pode a qualquer momento largar, deixar de ser médium? Não quero ser mais. Pode? Ele pode deixar de exercer a sua mediunidade, mas deixar de ser médium, não. Todos nós, somos mais ou menos médiums,
temos uma maior ou menor sensibilidade. Então, dependendo do compromisso que ele assumiu na espiritualidade, o que ele vai conseguir é: não quero exercer a mediunidade. Não quero mais isso. Às vezes, por motivo de não ter obtido a instrução como deveria ter recebido numa casa espírita, de uma forma correta, de uma forma orientada. Então, ele pode se assustar com a sua própria mediunidade e falar: eu nunca mais quero lidar com isso. Ou, num momento de problema de saúde, ele pode deixar de exercer a sua mediunidade, mas ele continuará sendo médium. A qualquer momento... O dom, né? Vamos chamar assim, né, de dom, né? Essa faculdade, ela poderá se manifestar a qualquer momento. Agora, deixar de ser, não. O dom não desaparece. Às vezes, inclusive, há o problema que se ele, dependendo, se ele assumiu um compromisso perante a espiritualidade de trabalhar aquela mediunidade, vai causar algum transtorno, vai se refletir em algum momento na vida dele, né? Mas existem muitas ocasiões em que é plenamente justificável o afastamento, pelo menos temporário, a pessoa pode retomar depois. Qual a diferença entre psicofonia e psicografia? Explique os termos para nós. São termos elegantes, não é? Psicografia significa simplesmente a mediunidade da escrita, ou médium escrevente é psicógrafo. Psicofonia significa simplesmente mediunidade falante, aquele médium que traduz em palavras, né, as comunicações que recebe, das quais se faz intermediário. Ou a pessoa pega um lápis, normalmente uma caneta, e escreve a mensagem, como todos nós já tivemos oportunidade de ver na televisão, inclusive o Chico Xavier e tantos outros que temos por aí. Na mediunidade falante, a pessoa, de repente, você nota alguma mudança, às vezes na expressão fisionômica, no tom de voz, mas o conteúdo das suas palavras muda repentinamente e você nota que é uma outra inteligência que está auxiliando, direcionando aquela comunicação. Nós ouvimos na mediunidade falante e lemos na mediunidade escrevente ou na psicografia o resultado dessas mensagens. O mecanismo das duas é parecido, a responsabilidade no exercício deve ser similar. Ótimo. E agora, em relação aos médiuns videntes, Joilson, que são talvez mais comuns, a gente ouve falar muito, é vidente, aquela vidente, pronunciou isso, pronunciou aquilo. Eu vou fazer duas perguntas a respeito do assunto, então depois a Rose responde a segunda parte, digamos assim. Mas eles são médiuns especiais, diferentes dos outros, por quê? Não são especiais, não são diferentes. A evidência é uma faculdade a mais. Que acontece com qualquer um. A questão é como que você educa essa mediunidade, como que você trabalha com essa capacidade. Alguns, como nós vemos aí, que já foi comentado, utilizam de forma profissional, né, que não é o correto, né? E na casa espírita, no trabalho mediúnico, os médiuns videntes que trabalham no grupo mediúnico, eles vão utilizar para até ajudar a esclarecerem o desenvolvimento de todo o trabalho mediúnico, de como que ocorre, o que está acontecendo, auxiliando muitas vezes o dialogador, aquele que conversa com o espírito. Porque muitas vezes na reunião mediúnica ele vai perceber ali a presença de um familiar do espírito comunicante e vai orientar o esclarecedor, o dialogador, fala assim, avisa que a mãe dele está aqui querendo falar com ele. E isso auxilia muito no trabalho mediúnico. Então, a diferença tem na maneira como a pessoa trata essa capacidade mediúnica. Sem esquecermos, né, que a evidência é uma das faculdades cujo uso exige mais critério e discernimento possível. Por quê? Porque nós não vemos todo o ambiente espiritual ao mesmo tempo. Às vezes eu percebo uma parte de um quadro, com auxílio até a minha acuidade visual do perispírito, do espírito, que os espíritos auxiliam, né? E outro médium vê outra parte do quadro espiritual. Porque se nós víssemos tudo, muitas vezes nos perderíamos no detalhe, no espanto, né? E a própria acuidade mediúnica são diferentes, né? Não são iguais. Então não dá para confiar cegamente no que o vidente fala. Tem que ser corroborado por outros indícios. Exatamente. E ele tem que ter muito equilíbrio. E a propósito disso aí, por que esses chamados médiuns videntes erram tanto? Nós estamos ainda no comecinho do ano, né? E eu não vi tanto nesse final de ano aí, eu confesso que, não sei se eu estava um pouco desligado, eu não vi tantas essas previsões. Mas sempre tem aqueles médiuns videntes que
profetizam acontecimentos no ano seguinte. Por que eles erram tanto, Rose? Bom, para começar, nós temos que lembrar com Kardec que aquele que prevê ou sente o futuro não é médium vidente, né? Médium vidente é quem vê o ambiente ao seu redor, se tem clarividência, vê o ambiente à distância, mas ele está vendo coisas que estão acontecendo. Aquele que está pressentindo o futuro, ele está tendo a presciência, né? O conhecimento de coisas que não estão acontecendo, que poderão vir a acontecer. Em primeiro lugar, muitos de nós às vezes temos, né, algum pressentimento, alguma percepção de acontecimentos futuros. Alguns outros médiuns famosos, né, como Swedenborg e outros, eles viam claramente coisas que iriam suceder dali a algum tempo. Nos Estados Unidos, nós tivemos o Davis, famoso também, porque previu várias invenções e descobertas que viriam década, até quase um século depois. Entretanto, essas pessoas que percebem, que notam o futuro, em primeiro lugar, se são sérias e ponderadas na sua mediunidade, elas podem ter um pressentimento de ordem geral em que o tempo não está bem determinado. E, às vezes, elas se enganam, porque as alterações, inclusive dos planejamentos da vida, né, se fazem a todo instante. Nós alteramos o futuro à medida que tomamos decisões e mudamos o nosso comportamento. Então, os acontecimentos futuros, dificilmente, a não ser os de ordem geral, muito importantes para a humanidade, eles não têm data exata e certa para acontecer, eles têm data aproximada. Então, um médium sério que tem o pressentimento pode divulgar, né? E errar na data porque foi alterada por outros fatores que ele não podia conhecer na época. Mas o que acontece com frequência? A pessoa que tem interesse em predizer o futuro, muitas vezes tem pressentimentos de ordem geral, mas imiscui nas suas próprias ideias. E se ela não está voltada a um estudo sistematizado, a divulgação do bem, a procura do esclarecimento geral, ela quer difundir o seu dom, a sua possibilidade de adivinhar, sem trazer benefício para a humanidade, ela se torna muitas vezes joguete de espíritos maliciosos que a induzem a erro. Então, toda previsão, mesmo séria, não tem como ser determinística em relação a dados e acontecimentos exatos, porque eles se alteram pelo nosso livre-arbítrio no agir. E a previsão que visa divulgar fatos para a autopromoção do médium pode estar sujeita à influência de espíritos maliciosos e induzir a erro. É isso quando nós estamos falando de médiuns autênticos, verdadeiros. Isso, quando né? não é fraude. Exatamente, porque existem muitos que são aproveitadores. Eles gostam de ganhar fama e fazem os mais diversos prognósticos, ou então chove numa molhada, como a gente diz. Pegar um ano inteiro e dizer que vai morrer artistas famosos, mas todo ano tem vários, às vezes muitos. Então isso qualquer um acerta, não precisa ser evidente. É uma dedução lógica que qualquer criança pode fazer. Às vezes de que vai acontecer uma seca ou muita chuva em determinada região. Então depende do grau de precisão. E quanto mais preciso for, repetindo o que a Rose disse, em termos de data, pior fica a situação. Joilson, a última pergunta que a gente tem para o programa Nosso Tema Livre de hoje é o seguinte: e os médiuns de cura? Gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre isso aí. Primeiro sobre a faculdade em si e depois uma curiosidade, né? Quem, de uma maneira clara, tanto quanto possível, quem que cura? É o médium? É os espíritos através dele, por isso que ele é médium? Ou é Jesus? Ou Deus? Tanto faz. A mediunidade de cura, ela existe. Há pessoas que têm, sim, o dom de curar. Há aquelas que curam pelo próprio magnetismo, o magnetismo animal, né, como a gente estuda dentro da doutrina espírita. Agora, quem é que cura, né, dentro dessa tua questão? Se nós formos pegar uma escala, né, mais superior, nós vamos dizer, não, quem cura é Deus. Todos nós somos instrumentos do Criador para que a cura se faça, se aconteça. Agora, como você colocou aí, mas é Jesus quem cura? Essa é uma questão muito delicada, porque dentro da doutrina espírita a gente só vai entender assim, que Jesus só vai curar se for o Espírito Jesus que desceu, incorporou no médium e fez a cura. Porque existe um médium para curar. E os espíritos trabalham através do médium. Então são os espíritos que curam
através do médium. Por isso que é médium de cura. Ah, mas então não é Jesus que cura? Jesus pode curar, não é isso que nós estamos falando. Porque algumas pessoas podem interpretar mal o que nós estamos comentando aqui. Jesus cura? Claro, Jesus tem toda essa capacidade para curar, mas no caso, sim. Agora, o que nós estamos falando é do médium de cura. Por isso que se chama médium. Ele é o intermediário dos espíritos. Normalmente um espírito que já foi médico, que conhece a medicina, vai utilizar daquele médium para executar o seu trabalho. Então, por isso é chamado mediunidade de cura. O médium ele é apenas um instrumento. E todos nós somos instrumentos de Deus. E curamos por meio do Criador. Sem excluirmos ainda a possibilidade de algumas pessoas, né, pelo exercício dos seus próprios dons orgânicos, doarem princípio vital, energia vital pelo magnetismo, né, e produzirem o reequilíbrio das energias daquele que está doente, que precisa um atendimento. Na Casa Espírita nós falamos em passe, 3 tipos de passe, não é isso? O passe anímico é só as energias do passista. Normalmente na Casa Espírita não é o que acontece, porque isso seria magnético. Seria só magnético. Se estiver os espíritos somando as energias deles com o fluido vital que você colocou, do médium, nós temos o misto, o passe misto. E pode acontecer que quando a gente faz uma vibração por um doente no hospital, que está lá na UTI, sem visita inclusive, ele receba a energia que chega lá e quem entrega, na verdade, essa energia foram espíritos. Somente então é um passe puramente espiritual. Os 3 tipos aí que a gente vê. Bom, nosso tempo está esgotado e nós seguimos aí com os nossos demais quadros do programa de hoje. Até mais. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Recebemos a seguinte pergunta de um companheiro nosso. O que acontece quando um espírito programado para nascer numa família e não consegue reencarnar porque o casal decide que não vai ter mais filhos? O que acontece com esse espírito? O que acontece com essa família? Para entendermos o tema, nós precisamos primeiro lembrar quais são as condições de uma reencarnação. Esse espírito que virá a ser nosso filho, ele já existe? Já? É alguém que conhecemos? Com certeza. Aquele espírito programado para renascer no nosso ambiente espiritual, dificilmente é alguém estranho a nós. É um espírito que foi nosso familiar em existências passadas, alguém a quem amávamos, ou alguém com quem precisamos aprimorar os laços de afeto porque os compromissos não foram tão positivos como deveriam ter sido. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos lembrar, o espírito que vai renascer em nosso lar já existe, tem compromissos conosco. O planejamento reencarnatório nosso, com certeza, envolveu a vinda desse espírito. E o que acontece quando decidimos não ter mais filhos? Temos um filho, temos nenhum filho ainda e decidimos que não vamos mais abrir as portas do lar para outros espíritos reencarnarem. Temos liberdade de fazer isso? Claro que temos. Somos livres para decidir. Temos que exercer com racionalidade, inclusive, o controle das condições familiares para que haja harmonia no lar e condições de atendimento.
Porém, quando nós nos dispomos a agasalhar mais um filho no lar, Deus, com certeza, se temos um esforço consciente no bem, se somos trabalhadores, nos esforçamos para prover a família, com certeza Deus nos dará as condições necessárias para essa tarefa. Dizemos que Deus não dá o frio, não é maior do que o cobertor que já nos proporcionou, mas na verdade, acredito que é o contrário. Ele nos dá o cobertor conforme o frio que nós enfrentamos, mandando-nos os recursos à medida que nós nos dispomos a abrir o nosso coração e o nosso lar àqueles que deles necessitam. Quando decidimos rejeitar um filho que teríamos condição de ter, decidimos evitar o renascimento, talvez de um espírito com o qual nós temos compromissos milenares. Estamos adiando um esforço que poderia se realizar naquela encarnação. Não temos como lembrar desses compromissos, porém, podemos exercitar a nossa liberdade e racionalizar o número de filhos que temos. Mas qual o motivo que nos leva a isso? Essa é a grande questão. São motivos egoísticos? Estamos pensando no conforto do filho que já temos, em nos pouparmos a trabalhos que nós poderíamos enfrentar? Se o motivo é egoísta, com certeza o resultado não é bom. Nós vamos ter novas oportunidades, aquele espírito pode renascer em outro ambiente, às vezes menos favorável, não é? Do que seria se renascesse conosco. Vamos desempenhar as tarefas que tenhamos junto a ele ou outros espíritos no futuro em outras encarnações. Mas com frequência estamos adiando um compromisso que poderíamos enfrentar na presente vida. Quando decidimos, portanto, pela limitação dos filhos no lar, temos que pensar em qual é a causa dessa decisão. Se for para proporcionar apenas mais conforto ao filho que já temos, ou nos pouparmos a trabalho, podemos ter certeza que temos liberdade de agir, mas que as consequências virão, porque a nossa cota de trabalho nessa existência, nessa reencarnação, ela existe para que nós aprendamos, para que nós possamos progredir, e ela nos chegará de uma forma ou de outra. Muitas vezes, deixando de acolher um filho que poderíamos ter, nós estamos reservando para nós mesmos outro tipo de luta, uma tarefa mais árdua, em que teremos que enfrentar para atingir o mesmo objetivo de espiritualização que aquela vida nos deve proporcionar. Portanto, se pudermos ter um número maior de filhos, acolher ao lar aqueles com os quais certamente nós tivemos um compromisso espiritual anterior, estaremos beneficiando não só os filhos que já temos, como o nosso próprio progresso espiritual, e estaremos acolhendo um espírito que com certeza está ligado a nós pelos laços milenares, e que se conseguirmos conduzir ao bem nessa nova encarnação, nos trará um mérito e um auxílio espiritual para enfrentarmos todas as lutas necessárias dessa existência, porque Deus não é pobre e é nosso Pai. Muita paz. Meu abraço fraterno, nossa homenagem de hoje vai para Caibar de Souza Schutel, cuja desencarnação aconteceu no dia 30 de janeiro de 1938. Portanto, completados 80 anos, dias atrás. Mas quem foi ele e por que nós estamos lembrando dele hoje? Bem, a vida dele foi tão rica em nobres exemplos que mereceu dois livros. O Bandeirante do Espiritismo, de Wilson Garcia e Eduardo Monteiro, e Uma Grande Vida, de Leopoldo Machado, que também o cognominou de O Espírita número 1. Pioneiro na divulgação do Espiritismo, nasceu no Brasil, nasceu no dia 22 de setembro de 1869, mesmo ano em que Allan Kardec desencarnava em Paris. Primeiro prefeito de Matão, estado de São Paulo, cuja emancipação deu-se, em grande parte,
pelo trabalho dele, sob a sua liderança. E em 15 de julho de 1905, ele fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza, que funciona até hoje, embora agora com outra denominação, Centro Espírita O Clarim. Muito combatido pelo clero, perseguido pelas autoridades, ele jamais se intimidou. Sofreu boicote na sua farmácia, ele era proprietário de uma farmácia, recebeu ordens para que fechasse o Centro Espírita, o que ele descumpriu, invocando direitos constitucionais. Distribuía mensagens de mão em mão pelas ruas, aquelas mensagens volantes de otimismo, de esclarecimento, de consolo, que se usavam nos cemitérios e em muitos outros lugares, e até hoje se faz muito nas casas espíritas. Foi à praça da cidade defender os seus direitos. Caridoso, fornecia remédios de graça da sua farmácia para as pessoas carentes. Roupas, alimentos, lenha, usava-se muito na época fogões a lenha. Houve uma época em que a sua casa se transformou num verdadeiro albergue, porque ele recolhia idosos e crianças desabrigadas e até cães e gatos. Em 1905, fundou o jornal O Clarim, que também circula até hoje, mesmo ano do Centro Espírita. E 20 anos depois, a Revista Internacional de Espiritismo, que também circula até hoje e que eu a tenho aqui em mãos. Essa aqui é a última edição do ou penúltima, mês de dezembro de 2017. Uma revista excelente, por sinal. Sou assinante há muitos anos desta revista. Bem, o Caio Barchuto escreveu 15 livros, um deles conferências radiofônicas, contendo a transcrição de 16 magistrais conferências que ele realizou aos microfones da Rádio Cultura de Araraquara, nos idos de 1936, pioneiro absoluto nessa área da divulgação espírita. Fez exposições espíritas em teatros, nos cinemas, nunca tirava férias, descansava de uma coisa fazendo outra. Pelos locais era conhecido também como o amante da pobreza. Quanto ao porquê da nossa homenagem, só esses fatos que a gente acabou de citar já seriam motivos de sobra. Mas existe um outro muito especial para nós. O Caio Barchuto, por representar uma fonte inspiradora para o nosso trabalho, foi escolhido como patrono da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná em 2007. Ao longo desses 22 anos da nossa associação, nós sempre que fomos acossados, e não foram poucas as vezes, por problemas de difícil solução, nós invocamos o Caibar pela oração e, juntamente com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, da nossa equipe, nós pudemos vencer os obstáculos e sempre seguir em frente. Nossa gratidão a Caibar Chútil pelos exemplos deixados, pelas pegadas de determinação, de coragem, de amor à doutrina espírita, por tanto trabalho a iluminar consciências e consolar corações. Até a próxima semana. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.